Mesmo o mais devotado servo de Deus pode sentir desânimo e exaustão, deixando que suas circunstâncias superem sua confiança diária no Senhor. Elias, um profeta do reino do norte de Israel, testemunhou e realizou alguns dos milagres mais incríveis registrados na Bíblia. No entanto, ele sucumbiu à depressão e ao terror diante da maldade rebelde do rei Acabe. Deus ordenou a Elias que declarasse uma seca na terra. Durante esse período, Deus demonstrou repetidamente sua provisão e cuidado com Elias, permitindo que ele bebesse água de um riacho que deveria estar seco e enviando corvos para trazer-lhe pão e carne para comer. Em 1 Reis 17:1-7, lemos: Agora Elias, o tisbita da população de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, diante de quem estou, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto pela minha palavra. Então, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: Saia daqui, vá para o leste, e esconda-se junto ao riacho Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e eu ordenei aos corvos que o alimentem lá. Elias fez conforme o Senhor ordenou. Ele foi para o riacho Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia do riacho. Mas depois de algum tempo, o riacho secou porque não havia chuva na terra. Mais tarde, o Senhor levou Elias à casa de uma viúva que estava sofrendo os efeitos da seca. Ela estava nos seus últimos pedaços de comida, mas Deus deu a Elias autoridade para assegurar-lhe que sua farinha e óleo seriam reabastecidos milagrosamente dia após dia. Quando o filho da viúva morreu, Elias orou a Deus para trazê-lo de volta à vida, e Deus o fez. A palavra do Senhor veio novamente a Elias, dizendo: Levante-se e vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e permaneça lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que sustente você. Elias obedeceu e foi para Sarepta. Ao chegar ao portão da cidade, encontrou uma mulher juntando gravetos. Ele a chamou e pediu um pouco de água em uma jarra para beber. Enquanto ela ia buscar, ele pediu também um pedaço de pão. Ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não tenho pão, só um punhado de farinha na jarra e um pouco de óleo no jarro. Estou apanhando 2 gravetos para preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias disse: Não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno pão para mim e traga-o. Depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: A jarra de farinha não se esgotará, e o jarro de óleo não se esvaziará, até o dia em que o Senhor mandar chuva sobre a terra. Ela fez conforme Elias disse, e houve comida todos os dias para ela, para Elias e para sua família. A jarra de farinha não se esgotou e o jarro de óleo não se esvaziou, conforme a palavra do Senhor falada por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher ficou doente. Sua doença foi tão grave que ele parou de respirar. A mulher disse a Elias: O que eu tenho a ver com você, ó homem de Deus? Você veio para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho? Elias respondeu: Dê-me o seu filho. Ele pegou o menino dos braços dela, levou-o ao quarto superior onde estava hospedado e o colocou em sua cama. Então, clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, trouxeste desgraça também sobre esta viúva com quem estou hospedado, matando o filho dela? Ele deitou-se sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: Ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida do menino voltou, e ele viveu. Ó Senhor meu Deus, eu oro para que a vida desta criança volte para ele. O Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida da criança voltou, e ele ficou forte novamente. Elias pegou a criança e a trouxe do 2º andar para dentro de casa, e a entregou à mãe, dizendo: Veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: Agora eu sei que você é um homem de Deus, e que a palavra do Senhor em sua boca é verdadeira. 1 Reis 17:8-24. Depois disso,
Deus convocou Elias para uma batalha com profetas pagãos na encosta de uma montanha com vista para o mar. Quando a competição começou, os profetas de Baal tentaram em vão invocar seu Deus, mas nada aconteceu. Eles dançaram e se cortaram, mas Baal não respondeu. Quando chegou a vez de Elias, ele orou e o Deus vivo consumiu o sacrifício com fogo do céu, apesar de Elias ter encharcado repetidamente o altar com água. Elias então disse: "Convoque todo o Israel para me encontrar no Monte Carmelo e reúna 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá que comem na mesa de Jezabel." Acabe enviou notícias a todo o povo de Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: "Até quando vocês ficarão divididos entre duas formas de pensar? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no." O povo não respondeu uma palavra. Então Elias disse: "Eu sou o único profeta do Senhor que resta, mas Baal tem 450 profetas. Tragam 2 novilhos, escolham um e preparem-no, mas não acendam o fogo. Eu prepararei o outro novilho e também não acenderei o fogo. Então vocês invocarão o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder com fogo é o verdadeiro Deus." Todo o povo respondeu: "Isso é bom." Elias disse aos profetas de Baal: "Escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, pois há muitos de vocês. Invoquem o nome do seu Deus, mas não acendam o fogo." Eles pegaram o novilho, prepararam-no e invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, gritando: "Ó Baal, responde-nos!" Mas não houve resposta. Eles dançaram ao redor do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: "Gritem mais alto." Talvez ele esteja meditando, ou ocupado, ou viajando. Talvez esteja dormindo e precise ser acordado. Eles gritaram ainda mais alto e se cortaram com espadas e lanças, como era seu costume, até que sangue jorrou deles. Passou o meio-dia, e eles continuaram a profetizar até a hora do sacrifício da tarde, mas não houve resposta. Ninguém respondeu, ninguém ouviu. Então Elias disse ao povo: "Aproximem-se de mim." Todo o povo se aproximou dele, e ele reconstruiu o altar do Senhor que havia sido demolido. Elias pegou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dita: "Seu nome será Israel." Com as pedras ele construiu um altar em nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma vala com capacidade para 2 medidas de sementes. Ele arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e colocou-o sobre a lenha. Então disse: "Encham 4 jarros grandes com água e derramem-na sobre o holocausto e sobre a lenha." Eles fizeram isso. "Façam de novo," ele disse, e fizeram de novo. "Façam pela 3ª vez," ordenou, e eles fizeram pela 3ª vez. A água escorria ao redor do altar e até encheu a vala. Então chegou a hora do sacrifício da tarde. Elias, o homem de Deus, aproximou-se e orou: "Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, mostra hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que fiz todas essas coisas por tua palavra. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus e que estás trazendo os corações deles de volta para ti." De repente, o fogo do Senhor caiu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água da vala. Quando todo o povo viu isso, caiu com o rosto em terra e exclamou: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" 1 Reis 18, 19 e 39. As multidões não apenas viram o fogo de Deus em Elias, mas também o perceberam em seu ministério. Elias, frustrado com a situação espiritual de seu povo e enfurecido pelos falsos profetas de Baal, enfrentou ambas as forças no Monte Carmelo e derrotou os capangas do diabo. Apesar de serem 850 contra 1, ninguém tinha visto tamanha bravura desde o dia em que Davi lutou contra Golias. Como Davi, Elias confrontou seu adversário com zelo, focando na majestade de Deus,
e não na quantidade de inimigos. Essa visão celestial alimentou sua coragem incessante. Líderes necessitam de coragem em todos os momentos, e qualquer um que deseja causar mudanças deve possuir essa qualidade. O coração de Elias transbordava de coragem porque sua determinação superava suas limitações. Mesmo em desvantagem numérica, ele decidiu que Baal precisava ser confrontado a qualquer custo. Sua determinação triunfou sobre o desespero, e ele honrou Yahweh acima de tudo. Sua compaixão superou sua insatisfação, pois, apesar de sua antipatia pela atitude do povo, Elias desejava que eles encontrassem e seguissem Yahweh. Adorando e orando sozinho no topo da montanha, Elias invocou o fogo do céu. O fogo dentro dele refletia o fogo de Deus, derrotando Baal de forma decisiva. Após essa incrível demonstração do poder de Deus, Elias foi chamado a realizar outro milagre. Ele orou para que a seca terminasse, e Deus respondeu enviando uma pequena nuvem seguida por uma chuva torrencial. Dado todo o seu sucesso, esperar-se-ia que Elias estivesse cheio de confiança, alegria e louvor ao Senhor. No entanto, quando soube que a rainha Jezabel havia jurado matá-lo, ele fugiu para o extremo oposto do país, onde se sentou debaixo de uma árvore e implorou a Deus que tirasse sua vida. 1 Reis 18, 41, 46. Elias disse a Acabe: "Suba, coma e beba, pois já se ouve o som de uma grande chuva." Acabe subiu para comer e beber, enquanto Elias subiu ao topo do Carmelo. Ele se deitou no chão e colocou o rosto entre os joelhos, dizendo ao seu servo: "Suba agora e olhe para o mar." O servo subiu, olhou e disse: "Não há nada." 7 vezes Elias disse: "Volte." Na 7ª vez, o servo disse: "Vejo uma nuvem, pequena como a mão de um homem subindo do mar." Elias então disse: "Vá e diga a Acabe: prepare sua carroça de guerra e desça para que a chuva não te detenha." Logo o céu se encheu de nuvens escuras e vento, e houve uma grande chuva. Acabe partiu para Jezreel, enquanto a mão do Senhor estava sobre Elias. Ele prendeu suas roupas com um cinto e correu à frente de Acabe até Jezreel. 1 Reis 18, 1, 9. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, inclusive como ele matou à espada todos os profetas de Baal. Então, Jezabel enviou uma mensagem a Elias dizendo: "Que os deuses me punam severamente se eu não fizer da sua vida como a de um deles até amanhã a esta hora." Elias ficou com medo e fugiu para salvar sua vida. Ele foi para Berseba, em Judá, e deixou seu servo lá. Elias continuou sozinho e entrou no deserto, viajando por um dia. Ele encontrou um zimbro, sentou-se debaixo dele e pediu para morrer, dizendo: "Basta, Senhor, tire minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados." Elias deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. De repente um anjo o tocou e disse: "Levante-se e coma." Elias olhou ao redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio uma segunda vez, tocou-o e disse: "Levante-se e coma, pois a viagem será longa para você." Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Lá, ele entrou em uma caverna e passou a noite. A palavra do Senhor veio a Elias perguntando: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também." Deus, no entanto, não abandonou Elias. O Senhor disse a ele: "Saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar." Então, veio um vento fortíssimo que despedaçou os montes e quebrou as rochas, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Após o terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um murmúrio suave. Quando Elias o ouviu,
cobriu o rosto com o manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" Ele respondeu novamente: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora estão tentando matar-me também." O Senhor disse a Elias: "Vá, volte pelo caminho de Damasco. Quando lá chegar, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder você como profeta. Jeú matará quem escapar da espada de Azael, e Eliseu matará quem escapar da espada de Jeú. No entanto, deixarei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e todas as bocas que não o beijaram." 1 Reis 19, 11-18. Mais tarde, enquanto Elias e Eliseu caminhavam e conversavam, de repente, uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo os separou. E Elias subiu ao céu num redemoinho. De 2 Reis 2:11. Somos humanos, assim como o profeta Elias. Ficamos exaustos, e quando nossas mentes e corpos se cansam, podemos nos sentir sobrecarregados. No entanto, o Deus que nos criou, como está escrito em Salmos 103:14, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus nunca se esquece de suas promessas para nós, mesmo quando nossa memória de sua grande bondade desaparece. O profeta Elias estava plenamente consciente da idolatria de Israel e sabia que o tempo do julgamento havia chegado. Ele também sabia que a seca e a fome estavam a caminho para devastar Israel, porque ele próprio havia declarado o julgamento de Deus. Tudo isso aconteceu durante um período muito triste na história de Israel, quando o povo praticamente virou as costas para Deus e o rei pecava aberta e ousadamente contra o Senhor. Imagine a bravura necessária para um homem orar pelo julgamento sobre seu próprio povo, enfrentar um rei perverso e depois se colocar diante de centenas de falsos profetas e questionar sua piedade. Embora o Senhor tenha levado Elias para o céu há muito tempo, este corajoso profeta continua a nos lembrar que a verdadeira liderança pode exigir permanecer sozinho e falar verdades difíceis.